Imagina ser forçado a torturar pessoas, desenvolver síndromes e até mesmo a criar fobias e coisas assim. Existem diversos experimentos psicológicos chocantes que foram feitos pela humanidade ao longo dos séculos. Principalmente no século XX, ali durante a Segunda Guerra Mundial, muitos experimentos estranhos e chocantes foram feitos e hoje nós vamos falar de alguns deles. Depois me conta aqui embaixo qual foi o que tu achou mais chocante e não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder vídeos como esse. E nesse primeiro experimento aqui nós vamos falar sobre fobias. Você tem alguma fobia? Tem gente que tem medo de inseto, medo do escuro, medo de altura, enfim. Agora, será que todos nós já nascemos com esse medo ou ele é fruto de experiências, de traumas que nós vivemos ao longo dos anos, ao longo da nossa vida? Essa era a pergunta do professor John Watson, lá de Baltimore, nos Estados Unidos, na década de 20. E ele e seu grupo de pesquisadores queriam saber o que é que causava as fobias nas pessoas. Será que a gente já nascia predisposto a ter medo, por exemplo, de aranhas, ter medo de insetos? Ou isso era 100% fruto de um trauma na infância ou de alguma coisa que a gente foi sujeitado ao longo da vida? Para esse experimento, ele decidiu pegar um bebê de apenas 9 meses. O nome desse bebê era Douglas Murray. E ele foi chamado nesse experimento de Pequeno Albert e a partir daí, ele foi sujeito a diversos experimentos para testar se ele desenvolvia algum tipo de fobia ou se ele já era predisposto a isso. Basicamente, ele foi exposto a animais peludos, como ratos, cachorros e tudo mais. No começo, o bebê até gostou da situação, estava brincando ali com os bichinhos. No entanto, com o passar do tempo, o pesquisador começou a produzir barulhos e sons assustadores toda vez que o Albert ficava próximo daqueles animais. E basicamente o bebê começou a associar animais peludos com som assustador e começou a ficar com medo disso. Depois de um tempo, isso começou a ser chamado de condicionamento emocional, que é justamente essa experiência que ele foi sujeitado e tudo mais. Ok, que foi para validar um estudo, mas pobre da criança, pô. Botou trauma no menino de cachorro, de rato, de tudo que tinha pelo. Só que aí em 2010, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual Appalachian, eu acho que é assim que se pronuncia, decidiu procurar a cobaia desse estudo, se ele ainda estava vivo, digamos assim. Só que infelizmente eles descobriram que Douglas tinha falecido aos 6 anos de idade, vítima de hidrocefalia, e que não tinham mais indícios de que a criança tinha uma fobia a animais e coisas peludas ao longo da vida, até porque ele faleceu muito cedo. Mas ainda assim eu fico pensando, pobre do menino, pô. E assim, honestamente falando, como quem não conhece, eu imagino que fobias são justamente frutos de vivências ao longo da vida, né? Se tu pegar uma criança e ficar soltando ele no meio do escuro, no meio do nada, ele vai ficar com medo disso. Enfim, esse segundo teste aqui ficou conhecido como experimento de aprisionamento de Stanford. E basicamente, cara, esse daqui é a pura síndrome do pequeno poder. Eu não sei se você já ouviu falar dessa síndrome aqui, mas deixa eu te contar. Em 1971, um grupo de pesquisadores do curso de psicologia de Stanford, lá nos Estados Unidos, decidiu fazer uma prisão ali simulada para estudar o comportamento social e o processo de desindividualização das pessoas, dos indivíduos. Como é que isso acontecia quando as pessoas estavam em cativeiros, por exemplo? E aí, basicamente, 24 pessoas foram selecionadas, 24 voluntários, inclusive, todos eles homens brancos e, em sua maioria, estudantes ali da universidade. Eles iam receber depois financeiramente pelo experimento e tudo mais. E aí, esses caras foram classificados entre prisioneiros e guardas. E eles precisavam agir como esses personagens e não sair do papel. Cada um deles também não poderia ser chamado pelo nome. Cada um deles tinha seus números e só. Tipo Round 6. Era um passo ali para tirar a humanidade deles, digamos assim. No começo, esses voluntários tiveram uma certa dificuldade de incorporar os papéis com total naturalidade, digamos assim. Até porque ninguém era... Mas ao longo do tempo as coisas foram ficando interessantes, para não dizer difíceis. Um dos guardas, por exemplo, decidiu assumir o papel de líder tirano, líder cruel. Talvez por tédio, mas foi isso que aconteceu. E os presos começaram a iniciar rebeliões. Essas rebeliões geram uma revolta nos guardas que começaram a reagir com uma maneira muito bruta, obrigando os prisioneiros a realizar exercícios físicos à força, não deixando eles dormirem, nem usar o banheiro, colocando presos em solitárias, enfim.
Ao longo do tempo, a prisão começou a cheirar a dejetos. Você tá entendendo? Aquele cheirinho de banheiro químico. E em poucos dias, os guardas foram ficando cada vez mais sádicos, forçando inclusive alguns dos prisioneiros a delatarem os rebeldes, a fornecerem informações, senão eles poderiam até ser torturados. Uma parte desses voluntários não chegaram até o fim do experimento, eles desistiram, inclusive um deles desistiu depois de 36 horas, dizendo que estava sofrendo de perturbação emocional aguda, choro incontrolável, raiva, enfim. O experimento era para durar 15 dias, mas só durou 6, porque a maioria dos participantes estava com estresse psicológico intenso. E sabe quando eu falei sobre a síndrome de pequeno poder? Aqui basicamente nós tínhamos pessoas iguais que estavam ali participando de um experimento, fingindo serem guardas, mas eles pensaram que eles tinham poder sobre aquelas outras pessoas e que com isso eles poderiam forçá-los a fazer coisas ruins, não dormirem, nem comerem, nem poderem ir ao banheiro, nada do tipo. E isso porque eles foram dados o poder de um guarda. E não é nem um guarda oficial, eles tinham que fingir ser um guarda. Esse experimento, inclusive, inspirou documentários da BBC, produções e tudo mais. Inclusive, teve um filme chamado O Experimento do Aprisionamento de Stanford, de 2015, que foi lançado contando um pouquinho sobre. Se você quiser dar uma olhada depois, é uma história bem interessante e bem cruel também, pra ser honesto. Agora, tem outro caso aqui que pra mim é o pior dessa lista. Você talvez já tenha até ouvido falar dele, que é a experiência de Milgram, que aconteceu em 1961. Basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, um dos tenentes da Alemanha nazista, o Adolf Eichmann, eu acho que é assim que se pronuncia, ele disse que estava realizando os atos desumanos contra os judeus e os grupos que eram presos nos campos de concentração porque ele estava seguindo ordens, não porque ele queria. E aí um psicólogo chamado Stanley Milgram olhou para isso e pensou, será que as pessoas praticam realmente atos horríveis a esses níveis só porque receberam um comando de uma autoridade, de alguém maior, digamos assim? Será que as pessoas realmente se sujeitariam a isso? É claro que num contexto da guerra ou você faz ou você morre, mas nesse experimento aqui foi um pouco diferente. Milgram decidiu recrutar 40 voluntários homens entre 20 e 50 anos e apresentar todos eles a 2 atores, um que representaria um pesquisador e outro que fingiria ser um aluno. Depois, Milgram sorteava, entre aspas, os papéis que cada um desses 2 homens ia exercer. No entanto, sempre era o mesmo cara que caía como aluno. Esse aluno era amarrado a uma cadeira com eletrodos em uma sala ali do laboratório e ele deveria decorar uma lista de pares de palavra. O professor, em uma outra sala, devia testar a memória desse aluno, pedindo para que ele relembrasse as palavras e associando aos termos que ele pronunciava. Cada vez que o aluno errasse, o voluntário, esse grupo de pessoas, era instruído pelo pesquisador a administrar um choque elétrico no aluno. O nível do choque aumentava pouco a pouco, ia de 15 até 450 volts. Como fazia parte de um estudo, aquele aluno errava propositalmente grande parte das vezes. E caso o voluntário se recusasse a acionar ali o choque elétrico, o pesquisador mandava ele realizar esse ato. Fazia uma pressão ali, digamos assim. E aí quando ele dava o choque, o ator lá fingia dor, dava todo um show que era fingido, era um choro fingido, ele não estava sentindo dor nem coisa do tipo, ele estava atuando ali. Mas a ideia era justamente convencer os voluntários que eles estavam fazendo aquele cara sentir dor, que era fruto deles, depois deles obedecerem a ordem de dar choque nos caras e tudo mais. Nesse experimento, o psicólogo observou que grande parte dos participantes estava suando muito, se tremendo, com gagueira e tudo mais, mostrando que eles estavam bem perturbados emocionalmente. Inclusive, em alguns casos mais extremos, eles estavam rindo de forma nervosa e até tendo convulsões. Agora, o ponto mais assustador aqui é que o psicólogo achava que somente 0,1% dos participantes ia administrar todos os choques exigidos. Porém, mais de 60% dos voluntários foram até o fim, mesmo que o ator já estivesse fingindo estar inconsciente, ele ainda estava tomando choque porque os caras estavam administrando enquanto o outro estava mandando. E cara, aqui fica aquela pergunta, será que eles realmente estavam fazendo isso somente porque estavam sendo mandados? Embora estivessem ali tremendo, com gagueira, etc. Por que eles não se recusaram, sabe? Você, nesse caso, se você estivesse nesse papel ali de dar o choque nas pessoas, você continuaria dando esse choque?
Ou você pararia quando visse a pessoa em dor absurda ou desmaiada ou coisa do tipo? Me conta aqui embaixo. Esses são 3 de diversos experimentos chocantes e bizarros que eu encontrei. Caso você tenha gostado desse tema, eu posso trazer uma parte 2 com mais experimentos, com mais situações bizarras e chocantes. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esses casos aqui. O que é que você achou? Se você, por exemplo, nesse último caso, faria diferente se você estivesse participando? Me conta aqui embaixo o que é que tu achou sobre isso daqui. Só não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E lembrando que tem conteúdo novo por aqui e nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. Eu espero você por lá com fatos, curiosidades e coisas que você provavelmente não sabia. Mas esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.